Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Bom dia, 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 30 graus, mínima 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Segurança fragilizada. General Teófilo antecipa a saída da Força Nacional do Ceará. O governo do estado esperava resposta positiva sobre permanência da Força Nacional, mas é pego de surpresa com decisão do Ministério da Justiça. Em mensagem à Assembleia Legislativa, Camilo Santana diz que combate à violência se dá com escola em tempo integral. O ministro da Economia se reúne com presidentes da Câmara e do Senado e quer agilizar a tramitação da reforma previdenciária. Ministério Público Federal pede o restabelecimento de 21 mil benefícios suspensos pelo INSS no Ceará. E mais. Descaso na região dos Inhamus, CAGES ignora apelos de moradores para desperdício de água ser evitado. DER anuncia para o mês de março conclusão das obras de CE 371, que corta o município de Aracati. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. A notícia não é boa, mas é real. O Ministério da Justiça decidiu antecipar o fim da permanência da Força Nacional de Segurança no Ceará. As viaturas e os homens da Força Nacional sairão dentro de alguns dias da Grande Fortaleza, com destino ao estado do Pará. A Força Nacional deu importante contribuição para barrar, ao longo do mês de janeiro, a onda de ataques e incêndios na região metropolitana de Fortaleza e em cidades do interior do estado. O secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, General Teófilo Guilherme, ao anunciar nesta terça-feira a decisão de retirada da Força Nacional, disse que a medida é fruto de uma avaliação entre os governos estadual e federal, ou seja, com a redução do número de ataques ou mesmo o fim desses ataques, torna-se desnecessária a permanência da Força Nacional no Ceará. O governador Camilo Santana foi surpreendido com o anúncio feito pelo general Teófilo, porque ainda tinha esperança de receber uma resposta positiva sobre a manutenção pelo governo federal das tropas da Força Nacional no Ceará. Camilo queria que a Força Nacional de Segurança atuasse em conjunto com as polícias locais no sistema carcerário para neutralizar ainda mais o poder de fogo das facções criminosas. O Ministério da Justiça rejeitou o pedido e agora caberá à Polícia Militar, auxiliada pela Polícia Federal, dar continuidade às ações de combate à violência e evitar os ataques criminosos. O assunto que faz parte do seu cotidiano está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Alerta Geral, Ceará Agora, em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, acompanhe através do Twitter e também Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 859-8940-2385. São 7 horas e 4 minutos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço que mostra uma redução de 13,10% no número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Ceará no ano de 2018. Em 2017 foram registrados 1.953 acidentes contra 1.697 no ano passado. Também foi contabilizada a redução de 5,26% no número de mortes, 180 em 2018 contra 190 em 2017. E de 2,62% no número de feridos, quando comparado ao mesmo período, 1.123 contra 1.154. A maior parte dos acidentes registrados nas rodovias federais cearenses ocorreu nas BR-116
206, 222, 020 e 304. Entre as principais causas estão, respectivamente, a falta de atenção, a desobediência às normas de trânsito, não guardar distância de segurança, a ingestão de álcool e a velocidade incompatível da rodovia. Quase 300 mil pessoas e mais de 317 mil veículos foram alvos de fiscalização por parte de agentes da Polícia Rodoviária Federal em 2018. Foram 117.777 autuações observadas nas rodovias federais do Ceará. São 7h05. Chuva torrencial causa estragos em Tianguá e danifica ruas. O Carlos Alberto tem mais informações. Uma chuva torrencial na tarde desta terça-feira causou grandes estragos em Tianguá. Várias ruas foram danificadas, tiveram asfalto arrancado, como na rua Francisca Carla, no cruzamento com a rua Madalena Nunes, onde imensas crateras foram formadas na via pública e o trânsito está obstruído para carros e motos. O cemitério Santana, localizado ao lado da Praça dos Ciganos, teve parte do seu muro derrubado pelas chuvas. Dezenas de casas foram invadidas pelas águas. Na rua 31 de Julho, próximo à Caixa Econômica Federal de Tianguá, uma galeria fluvial transbordou, causando alagamento e congestionamento no local. A Prefeitura de Tianguá de pronto enviou máquinas e caminhões caçamba para remover entulho e desobstruir as vias públicas. Com notícias das chuvas na Ibiapaba, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. São 7h06. Força Nacional sairá do Ceará com destino ao Pará, anuncia General Teófilo. As informações com Carlos Silva. O secretário nacional de Segurança Pública, General Guilherme Teófilo, informou nesta terça-feira que a Força Nacional de Segurança Pública vai iniciar a retirada de tropa de 420 homens em atuação no estado do Ceará, diante de uma avaliação feita em conjunto com o governo estadual de que a onda de ataques promovidos por facções criminosas foi debelada. A partir do próximo mês, uma parte das tropas da Força Nacional será deslocada ao Pará para atuar a pedido do governo local na segurança pública. Pelos dados da Força Nacional, houve 442 ataques entre 2 de janeiro e 31 de janeiro e mais de 446 pessoas foram presas. Entre os dias 1º de fevereiro e 4 de fevereiro, houve apenas um ataque. Segundo ele, a retirada de tropas ocorrerá de forma progressiva. Teófilo afirmou que, segundo o próprio governo cearense, os ataques registrados nos últimos dias não foram feitos por facções criminosas, mas episódios isolados. Apesar da retirada das tropas, o número de agentes carcerários no Ceará deverá ser aumentado. A pedido da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, o quadro atual de 70 agentes deve receber o reforço de mais 100. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Os números sobre os ataques, incêndios registrados no Ceará ao longo do mês de janeiro e também em fevereiro caíram de forma brusca. Talvez nesses números resida a justificativa para a retirada dessas forças do Ceará. Agora, há uma verdade, jornalista Beto Almeida. O governador Camilo Santana tinha expectativa até amanhã dessa terça-feira de receber uma resposta positiva ao pedido encaminhado ao Ministério da Justiça para manter no Ceará a Força Nacional de Segurança Pública, principalmente para auxiliar nas ações desencadeadas no sistema carcerário para controlar a atuação das facções criminosas. Com essa decisão antecipada e pelas informações sem comunicado oficial ao governo do estado, o governador Camilo Santana acaba tendo sido aí frustrado numa expectativa que tinha sobre a importância da permanência dessas forças no Ceará. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Sem sombra há, Luziano, aí uma contradição, ou pelo menos um desencontro de informações entre
o que tinha de expectativa o governador Camilo Santana e também o secretário da Segurança Pública, o André Costa, e o que mais à tarde disse o secretário de Segurança Nacional de Segurança Pública, general Teófilo. Porque pela manhã, como você bem afirmou, na própria Assembleia Legislativa, durante o início do ano legislativo, o governador Camilo Santana, em entrevista, disse o seguinte, que tinha sim a expectativa de que a Força Nacional continuasse aqui no estado por mais 30 dias. E ele disse, embora o ministro Sérgio Moro já admita ou entenda que a situação está controlada no estado do Ceará, mas que a informação que nós temos, isso o governador Camilo Santana dizendo, é que permaneça por mais 30 dias. A decisão do governo federal, Luciano, em anunciar a retirada das tropas federais, surpreende o governo do estado e eu acho que surpreende também a todos os cearenses, porque na realidade é o seguinte, é verdade que os ataques diminuíram, sim, reduziram, mas não acabaram, Luciano. A situação não está de toda debelada. Algumas situações, como disse o general, elas não estão vinculadas ou ligadas diretamente aos fatos que provocaram, inclusive, a vinda das Forças Nacionais, como foi o caso de explosão de uma agência bancária. Não se pode dizer que isso seja um fato que esteja ligado às facções criminosas. Mas, Beto Almeida, na hora que essa Força Nacional some do Ceará, naturalmente a área de segurança fica fragilizada e há oportunidade para o banditismo, para os bandidos voltarem a atuar. Não tenha dúvida, até porque isso ainda vem acontecendo, mesmo que de forma agora mais isolada. A saída, de forma, eu diria até abrupta, fora do que o governo tinha prometido, que era inclusive criando perspectiva de renovar por mais 30 dias a permanência dos homens da Força de Segurança Nacional. Isso, sem sombra de dúvida, dá digamos assim, um gás para que possíveis outros atos criminosos e terroristas dessa natureza possam vir a ocorrer no estado. E, Luciano, o estado, e eu acredito aí que inclusive forças políticas junto ao governo Bolsonaro podiam atuar nesse momento, inclusive, para poder reverter ou pelo menos não retirar todas as tropas federais. São 7h11. Você volta daqui a pouco comigo dentro do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, porque agora eu vou à região dos Inhamuns, onde a população tem expectativas sobre maior aceleração do julgamento de processos que tramitam na Justiça Estadual. Alverne Lacerda, bom dia. Bom dia, Luciano, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Por incrível que pareça, Luciano e ouvintes do Alerta, o Fórum de Itauá com 4 varas, a maior demanda nesse momento para os oficiais de justiça de Itauá, você, a Lucinha, nem o Beto imaginam, Luciano, são as medidas protetivas que estão acumuladas no Fórum de Itauá. As medidas protetivas são pedidos geralmente de mulheres que se sentem ameaçadas pelos seus companheiros, ameaças físicas e morais. Por conta disso, uma enxurrada de pedidos de medidas protetivas no Fórum de Itauá, Luciano. Ora, me deu uma resposta, a CAGES deu resposta, atendeu a demanda de moradores do município de Itauá que se queixam do desperdício de água. Não entendi, Luciano. A CAGES chegou junto aos moradores de Itauá para atender o pedido para se evitar o desperdício de água. Olha, Luciano, essa é a grande expectativa da população tauaense, que está vendo a cada dia a redução no volume de água da barragem do Trici. Não temos chuva há praticamente um mês e o desperdício de água aqui é gigantesco. A CAGES até agora fez ouvido de mercador, não está dando muita bola para esse desperdício não. São 7h13, obrigado Alverne Lacerda. Sobre esse assunto nós procuramos ontem pela manhã, logo no horário do Jornal Alerta Geral, a assessoria de comunicação da CAGES. E assim como a empresa, a assessoria de comunicação também ignorou esses apelos dos moradores de Itauá. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, eu trago informações sobre a resposta dada pela CAGES, ignorando por completo a situação no município de Itauá. São 7h14. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Jornalista Beto Almeida.
Com a redução do número de ataques criminosos, o Ministério da Justiça antecipa a saída da Força Nacional de Segurança Pública no Ceará. Nós já falamos sobre esse assunto, mas como é uma notícia que interessa a você, continuará essa informação na nossa pauta e mais no Bate-Papo Político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Estamos de volta, né, Luzenor? Vereadores de Calcaia derrubam veto do prefeito Naumi numa velha briga e queda de braço e põe em risco o novo plano diretor do município. Camilo Santana defende mais investimentos no ensino em tempo integral como medida de combate à criminalidade. E olha essa, Luzenor, em pleno temor da reforma da Previdência, o ex-senador José Pimentel, petista aqui do Ceará, não renovou seu mandato, mas não fica na chuva, viu? Se aposentou com vencimentos de R$23 mil, Luzenor. E ainda, Beto Almeida, projeto da reforma previdenciária divide aliados do governo federal, mas ministro da Economia só pensa naquilo, economia de R$1 trilhão com as mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem. E olha só, Luzenor, lá na Assembleia Legislativa, ontem uma pergunta era só, quem será o novo líder do governo? Mano, ainda não foi confirmado, acredite. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais, com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h18. O Ministério Público Federal do Ceará quer o cancelamento da decisão da Operação Pente Fino do INSS em suspender pelo menos 21 mil benefícios dos segurados no Ceará. O jornalista Marcelo Raulino, direto da redação, tem outras informações. O Ministério Público Federal requisitou ao INSS que restabeleça imediatamente cerca de 21 mil benefícios previdenciários que foram suspensos ou cancelados no Ceará.
A requisição se baseia em decisão da Justiça Federal que determinou ao INSS que deixasse de cancelar ou suspender benefícios sem que fossem esgotados todos os recursos previstos na esfera administrativa. A sentença contra o órgão foi expedida pela 6ª Vara Federal do Distrito Federal, em resposta à ação movida pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, e tem abrangência nacional. O INSS vinha realizando pentes finos para identificar possíveis irregularidades na concessão de benefícios com base em medidas provisórias editadas pelo governo. O problema é que a suspensão de aposentadoria e auxílios com suspeitas de problemas estava ocorrendo sem a garantia de prévia defesa do segurado. Ação semelhante tramitou na Justiça Federal do Ceará. No estado, o pente fino resultou na suspensão ou no cancelamento de 20.850 benefícios, incluindo auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. O número consta no relatório apresentado pela Gerência Executiva do INSS no Estado, a pedido do Ministério Público Federal. O Ministério Público requer que as futuras revisões realizadas pelo Instituto também devem assegurar que o cancelamento e a suspensão de benefícios ocorram apenas após o esgotamento de todos os recursos na esfera administrativa. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. A Operação Pente Fino, jornalista Beto Almeida, tem sido rigorosa e vem cortando, por decisão do governo federal, os benefícios considerados irregulares. São 21 mil benefícios, como o Marcelo acaba de relatar, no Ceará. Agora, se o Ministério Público Federal, ao encaminhar e a Justiça acatar esses pedidos e o INSS simplesmente aceitar a suspensão de todos esses benefícios, a Operação Pente Fino não terá nenhum valor. Olha só, Luciano, a questão ela é delicada, porque a gente tem que ver todos os lados dessa história. A gente vê o lado do INSS de realizar a Operação Pente Fino. Eu acho que é uma ação que eu defendo que isso não deve ser uma ação específica, mas deve ser uma ação rotineira do INSS, da Previdência Social, para fazer auditorias constantes sobre quem continua recebendo esses benefícios. Lembrando, Luciano, que essa Operação Pente Fino é basicamente em cima de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. É aí onde ocorre o maior número de ações, inclusive por conta realmente de fraudes. Agora, as pessoas que são atingidas por essas medidas, de fato, elas têm direito, Luciano, ao contraditório, ou seja, ao recurso, porque em meio a isso daí, tem gente que pode, de fato, estar sendo prejudicada. O INSS cortar, Luciano, imediatamente, sem direito à defesa, como argumento do Ministério Público Federal, também é algo que parece-me injusto. Então, tem direito à defesa, inclusive a ter o seu benefício cortado depois que ficar realmente confirmado e apelado em todas as instâncias possíveis, necessárias, para que ele não possa mais ter direito de dizer o seguinte: fui injustiçado pelo INSS. Claro, a injustiça deve ser combatida. Agora, nesses casos de perícias médicas realizadas pelo INSS, quando há comprovada irregularidade, como por exemplo, gente que tem auxílio doença por uma aposentadoria por invalidez, mas não tem invalidez e pode continuar trabalhando ou continua trabalhando. Ou quem tem o auxílio doença por algum problema de saúde e não tem problema de saúde, não é justo que a maioria dos brasileiros paguem por alguns que estão recebendo o benefício de forma irregular. Sem dúvida, eu concordo com você, Luciano, que há situações que não existe essa justificativa. Essa que você citou é uma delas. O caso da pessoa que, por exemplo, que diz que não foi notificada, que de repente teve a aposentadoria cortada porque não foi notificada. O INSS costuma mandar cartas, o INSS costuma fazer todos os meses, inclusive colocando na hora que o aposentado lá vai receber o benefício, tem lá um anúnciozinho no terminal, no extrato dele. Também. Então, esse tipo de justificativa já deixa de antemão o segurado sem o argumento de que não foi avisado. Não é por aí. Há também preocupação entre os segurados sobre o curto prazo para atendimento das cobranças do INSS dentro da Operação Pente Fino, como conta o Almir Fernandes. O Pente Fino do INSS ainda não tem data para começar. As revisões terão como alvo pessoas que recebem aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte e aposentadoria rural. A proposta prevê que o segurado tem 10 dias após ser convocado para responder ao INSS. Para a advogada especialista em Previdência, Adriane Bramante, o prazo é insuficiente. Vamos imaginar um segurado que tenha se aposentado há 5 anos.
Aí o INSS revê a aposentadoria dele e fala assim, olha, está precisando aqui, eu não estou achando que, eu acho que essa empresa aqui não está correta, eu vou precisar da ficha de registro dessa empresa, porque eu acho que isso aqui foi fraude. Você imagina que o segurado tem 10 dias de prazo para procurar a empresa, para encontrar a empresa, para a empresa buscar a documentação, pegar a ficha de registro autenticado, fazer declaração, para ele levar no prazo de 10 dias, que se ele não levar, o benefício dele vai ser suspenso, um benefício de caráter alimentar. E se essa carta não chegar para o segurado? E se o segurado, a empresa estiver fechada? Então, você dar 10 dias de prazo para um segurado, e vamos imaginar que aqui a gente está falando de pessoas idosas, de pessoas com benefícios rurais, que moram lá na roça, lá no sítio, afastado da cidade. Então, assim, isso para a nossa realidade é extremamente prejudicial, é surreal, eu diria. O governo anunciou que aproximadamente 5,5 milhões de benefícios pagos pelo INSS estão na mira do pente fino. Quase 300 milhões de reais serão gastos pela Previdência para custear os peritos que atuarão na revisão. Cada perito vai receber R$ 57,90 para cada aposentadoria cancelada. A medida ainda passará pelo Congresso Nacional para se tornar uma lei definitiva. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Como nós estamos falando sobre a aposentadoria, sobre a Operação Pente Fino, o assunto interessa a milhões de brasileiros, aos milhões de cearenses que sonham com a aposentadoria no futuro. A reforma previdenciária está a caminho do Congresso Nacional. As primeiras informações que vazaram mostram as medidas a serem adotadas pelo governo federal. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou nesta terça-feira em Brasília com líderes de partidos e também com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e só fala em economia e a expectativa positiva sobre a aprovação das mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem. A Previdência brasileira tem sido uma fábrica de desigualdades, perpetua privilégios, acentua diferenças e desigualdades sociais, e nós estamos exatamente tentando estruturar uma reforma que atenue, que diminui, que reduza isso, depois de um período de transição. Homens e mulheres com 65 anos, vocês sabem que a posição, por exemplo, do deputado Rodrigo Maia era que fossem iguais, porque as mulheres, inclusive, têm uma expectativa de vida mais longa. Só que a posição do presidente Bolsonaro foi sempre que não, que as mulheres deviam ficar com uma idade menor. Nós vamos ser bem mais precisos muito brevemente. O presidente está fazendo uma cirurgia. Ele saindo da cirurgia, ele olha isso, diz, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Ele tem um cálculo político dele. A proposta, a ideia é que ela chegue pelo menos a R$1 trilhão. Simulamos com 15 anos, simulamos com 20, simulamos com 10. Isso é o valor hoje de 10 anos. Há simulações em que é R$1 trilhão em 15 anos. Jornalista Beto Almeida, economia de R$1 trilhão em 10 anos, em uma década, se for aprovada a reforma que está elaborada, mas que precisa passar pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro antes de chegar à Câmara Federal e ao Senado. E também nas declarações do ministro Paulo Guedes, um aspecto chama a atenção, que interessa a você, ouvinte, a você, internauta. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o atual modelo de previdência social no Brasil perpetua privilégios e desigualdades. Olha, esse é o trecho da fala do ministro que eu acho mais justo e que o brasileiro precisa levar em conta. A gente tem falado disso aqui e eu e você, às vezes, nós temos entrado no embate quando eu digo o seguinte, lá atrás, quando veio aquela questão da reforma da Previdência do Temer, eu disse, Luzenor, o grande problema da Previdência e dos que eu vejo ainda no projeto do Michel Temer, do ex-presidente Michel Temer, é que ele não vai no cerne da questão. Ou seja, não combate, Luzenor, as desigualdades, não combatia os privilégios. Esta reforma, pelo menos, está propondo isso. E eu acho que o governo tem uma coisa que é o seguinte, Zenor, é a guerra da comunicação que ele precisa travar. Qual é essa guerra da comunicação, Zenor? É simplesmente ser eficiente na forma como ele vai se comunicar com cada trabalhador brasileiro. E, principalmente, ter força e inteligência suficiente para combater os chamados trabalhos corporativos, as corporações de servidores públicos, corporações de militares, corporações de políticos, de gente dos magistrados, da justiça, porque é aí onde residem os privilégios, Luzenor. E a gente está falando de gente, Luzenor, que se aposenta com gordos salários, que trabalha pouco em relação à maioria dos brasileiros e que não está nem aí
para a dificuldade vivenciada no dia a dia para o trabalhador comum? A comunicação do governo precisa ser convincente para convencer você a aceitar as mudanças da reforma previdenciária, mas o mais importante nesse momento é que o governo consiga convencer os deputados federais, os aliados da base política de sustentação ao Palácio do Planalto, a aprovarem essas medidas consideradas essenciais para buscarmos, nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, o equilíbrio das contas do INSS. São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto... Eu quero continuar nesse assunto da Previdência, porque a gente vai falar, por exemplo, de aposentadorias bem gordas, bem recentes, de gente que, embora por lei, mas está aí, Luziano, se aposentando como o senador José Pimentel. E ainda nesse tema, Beto Almeida, a reforma previdenciária mexe também com o PIS e o PASEP. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Nós antecipamos no bloco anterior que as mudanças na reforma previdenciária irão mexer também com o PIS-PASEP. Essa informação que interessa a você chega agora com o Sátrio Salles. As alterações nas normas da Previdência Social não terão impacto apenas nos critérios para os brasileiros se aposentarem. Há impacto também no pagamento dos abonos sociais. Fique atento, fique atenta. A versão preliminar da reforma da Previdência, que vazou para a imprensa nesta última segunda-feira, prevê mudanças nos pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP. Segundo a proposta, o benefício anual deve ser pago somente a quem ganha até um salário mínimo mensal. Hoje, o abono é pago para quem ganha até 2 salários mínimos. A proposta não prevê mudanças na forma de pagamento do abono, estabelecida no final de 2014 pela então presidente Dilma Rousseff. O valor pago continuaria variando de acordo com o tempo de trabalho. Vamos a um exemplo. Se o empregado trabalhou o ano todo, recebe o valor cheio, equivalente a um salário mínimo, ou R$ 998 em 2019. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente a 1/12 do mínimo. Antes da mudança proposta por Dilma Rousseff, por meio de medida provisória e convertida em lei, o abono era sempre de um salário mínimo, independentemente do tempo de trabalho. Com informações sobre o futuro ainda incerto da Previdência Social, Sátiro Salles para o Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos. O ex-vereador de Fortaleza, advogado Deodato Ramalho, que dirige a rádio AM 1310, a Rádio Liberdade de Boa Viagem, ele discorda, jornalista Beto Almeida, faz uma crítica ao modelo adotado pelo governo federal para remunerar os peritos que são responsáveis pelo exame pela condução desses exames de perícia para determinar se o benefício deve ou não suspenso. O Deodato, você pode acompanhar, que é um conteúdo que interessa também a muita gente. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Eu estou aqui em Boa Viagem
ouvindo o Alerta Geral pela Rádio Liberdade de Boa Viagem. E a respeito desse comentário aí de vocês sobre o pente fino, né, que vem sendo feito e está sendo, digamos assim, aprofundado pela Previdência Social, eu queria só agregar uma reflexão. Eu acho extremamente delicado, eu diria que há um conflito de interesse nessa medida de ser pago aos peritos um valor por cada benefício cancelado. Isso me parece algo extremamente pernicioso, porque o profissional ele vai ganhar um acréscimo na sua remuneração por benefício que ele venha a cancelar. Então me parece, no mínimo, aí um conflito de interesse muito forte. Um abraço, Deodato Ramalho. Obrigado, Deodato Ramalho. Jornalista Beto Almeida, de um lado o governo tenta apressar o resultado da Operação Pente Fino e, diante da escassez de peritos, acabou por estimular, por meio da remuneração, que os atuais servidores da área da perícia do INSS analise cada um maior número de processos para criar ou para dar resposta a essas expectativas que o governo federal tem sobre a Operação Pente Fino. Eu concordo com o Deodato Ramalho. Eu acho que essa questão da inclusão de metas para os peritos do INSS, no intuito de ajudá-los a melhorar os ganhos salariais, pode criar, Luzinon, muitas injustiças, pode não estar criando, pode trazer inclusive um caos social para muita gente que de fato que pode ter sido injustiçado. Logicamente que isso pode estar ocorrendo. Por isso que eu digo que essa ação do Ministério Público Federal, ela não é de todo injusta e nem infundada com a Operação Pente Fino e nem coloca em risco a Operação Pente Fino. Agora, um aspecto, não é, Beto Almeida, você que tem essa opinião e que eu respeito, é o mesmo Beto Almeida que há poucos dias defendeu ou criticou e condenou a lentidão do INSS na apreciação dos processos, das denúncias e do pagamento de benefícios irregulares. Parece-me que há uma boa contradição aí. São dois pontos, Beto Almeida. Não. Primeiro, eu defendo a agilidade do INSS. O INSS não é ágil, ele não tem peritos suficientes. Então, agora, ele tenta remunerar e incentivar os peritos, criando metas para esses peritos. Isso, com certeza, aumenta a possibilidade do corte de benefícios, sem critérios, sem justiça. A possibilidade e por isso que quem se sente prejudicado, subjetiva. o que eu estou dizendo... Não, senhor, não é subjetivo. Existem reclamações, inclusive, muito fortes sobre isso. Não é à toa que o Ministério Público Federal foi, aqui no Ceará, por exemplo, foi à Justiça para exatamente, pelo menos, estabelecer padrões mínimos de segurança para quem teve os seus direitos cortados. É justo, Luzinon. Todo mundo tem direito à justiça. Eu não me oponho ao amplo direito de defesa, mas no caso de irregularidades, e será o Ministério Público Federal pediu o cancelamento da suspensão de 21 mil benefícios. Será que 21 mil benefícios que foram suspensos, todos estavam regulares? Pelas projeções do INSS, que essa estatística é nacional, 70%, 80% de benefícios cortados em 2015, 2016, 2017, 2018 estavam com vícios, com irregularidades, estavam sendo pagos de forma indevida. Luzinon, não vai ter como se contrapor na justiça e argumentar, não. Isso vai ser resolvido rapidamente. Mas para que a justiça, nesse caso, se ali está comprovado, Beto Almeida, se o Francisco Alberto Almeida está recebendo um benefício previdenciário por algum problema de saúde, e está lá o Beto Almeida caminhando, cantando, jogando bola e bebendo a sua cachaçinha. Para garantir o amplo direito de defesa a todos, na hora que nada vai funcionar, Beto Almeida, porque se nós formos para a burocracia nesse caminho... Não, Beto Almeida, se nós não confiarmos... Eu não estou defendendo aqui que a remuneração seja objeto de estímulo para se cometer injustiça. Não. Defendo o seguinte, o INSS, que é uma máquina cara para os brasileiros, que é uma estrutura pesada, precisa dar resposta à população, principalmente aos segurados que lutam e que querem benefícios e que querem ser atendidos na hora certa. Mas o cerne da nossa segunda discussão sobre isso aqui é esse comentário do Deodato, e é isso que eu quero
Eu, particularmente, concordo com ele. Essa história de se estabelecer meta para os médicos peritos do INSS alcançarem e estimularem eles a trabalhar, isso pode levar, Luzenor, a muito corte de benefícios, de auxílio-doenças, de auxílio por invalidez, sem critério, de forma injusta, prejudicando o trabalhador. Se você vai defender mais servidores para a perícia do INSS, é claro que eu defendo. Significa que nós teremos uma reforma previdenciária para ser aprovada em 1 ano, 2 anos, e continuaremos tendo muitos benefícios irregulares, porque o INSS vai realizar um concurso, publica-se o edital, passa mais 1 ano para fazer a contratação, serão 2 anos para contratar esse pessoal, essa reposição deixa eu de falar quadros, agora aqui. E aí ninguém funciona. O governo não faz a parte dele, deixa o INSS sucateado na parte no que diz respeito à presença de médicos peritos, e o trabalhador é que tem que pagar essa conta. Como São sempre. 7 horas e 39 minutos. Não, Beto Almeida, não é apenas o que eu defendo, Beto Almeida. Não, eu não estou... Beto, não inverta as minhas palavras. O que eu estou dizendo é que eu me oponho à injustiça, mas sou a favor do corte de benefícios considerados ilegais, ilegítimos e irregulares. São 7 horas e 40 minutos. Autor de denúncia é impedido de usar a tribuna da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para derrubar pedidos de afastamento do prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra. O Solo Rodrigues chega com essa informação direto da região metropolitana do Cariri. Solon Vieira. Alegando irregularidades na ação popular que pedia o afastamento do prefeito Arnon Bezerra, a Câmara de Vereadores do maior município do Cariri impediu o pronunciamento do sindicalista Valdir Medeiros, autor da solicitação. Durante a primeira sessão da casa em 2019, ocorrida nesta terça-feira, dia 5, também foram derrubados todos os outros pedidos sob o argumento de falta de provas. As ações foram motivadas pela denúncia da Polícia Federal, em que colocou o prefeito de Juazeiro do Norte, entre outras coisas, como operador de organização criminosa, peculato e corrupção. A base do pedido está relacionada à Operação Grambel, realizada pela Polícia Federal, que envolveu mandados de busca e apreensão em 17 locais ligados ao prefeito e secretários. Foram 14 votos a favor do arquivamento e 5 contra, lembrando que a Operação Grambel fez parte da segunda fase da Operação Voto Livre, ocorrida em 20 de dezembro de 2018, quando 78 policiais federais e 8 servidores da CGU cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Viçosa do Ceará e em Fortaleza. Isso aconteceu, segundo a Polícia Federal, após análise de dados extraídos dos telefones e computadores apreendidos na primeira fase da operação numa possível prática de crimes eleitorais, entre eles desvio de verbas públicas para a Caixa 2 e outros conexos para garantir a eleição do deputado federal Pedro Bezerra, filho do atual gestor de Juazeiro do Norte. Da Sons Unsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Nessa reportagem do Solon Vieira, jornalista Beto Almeida, muitos adjetivos para classificar a situação do atual prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, que teve o filho eleito, Pedro Bezerra, e que é alvo de investigação da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral. Um embaraço envolvendo aí o prefeito de Juazeiro, Arnon Bezerra, que ele precisa se desvencilhar dessa investigação. E, naturalmente, essa decisão do plenário da Câmara Municipal de Juazeiro já era esperada, porque o Arnon controla a maioria dos vereadores em Juazeiro. Você diz que ele precisa se desvencilhar, mas precisa se desvencilhar pelo convencimento, principalmente provando por A mais B de que não houve essas irregularidades de compra de votos, de uso da máquina administrativa na sua gestão para favorecer o filho, e não fazendo pressão política exatamente em cima da maioria que ele mantém na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Luzenor. E um detalhe, ele pode até controlar essa situação politicamente na Câmara Municipal de Juazeiro, mas o processo está no Ministério, está na Justiça Federal, Luzenor. Então, ele não vai conseguir inibir e nem, de certo modo, acabar com o desgaste, com a investigação que rola no âmbito maior do que a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. São 7 horas e 43 minutos. O ouvinte Ayrton Santos, que nos acompanha pela FM 91.3, a nossa ECOA da Grande Sobral, diz o seguinte: Luzenor, por que você não deixou o Beto continuar falando? Tava tão bom o debate. Eu digo, Ayrton, é o seguinte, eu puxei o Beto aqui
e esperamos a chuva cair para o Beto se acalmar mais. Lá fora o tempo frio, aqui dentro o tempo quente. Então, para amenizar um pouco esse conflito, eu mudei de assunto, fui a Juazeiro do Norte e agora vou a Caucaia, porque o prefeito Naumi Amorim, que elaborou um projeto de obras urbanas importante para a população, acaba enfrentando também um conflito dos vereadores que querem redefinir ações desse projeto que tem financiamento internacional. É o Ayrton, né, o nosso ouvinte? Ayrton Santos. Ayrton Santos, eu quero dizer o seguinte, que esse embate vai acontecer ainda, porque nós vamos ter tantas coisas para falar de reforma da Previdência, que, de certo modo, a gente vai manter esse assunto aqui em alta sempre. E o clima quente continua pelo seguinte, porque em Caucaia, o jogo de queda de braço que tem entre vereadores e o prefeito Naumi Amorim continua, Luciano, eu diria para você o seguinte, com certo prejuízo, ou pelo menos perspectiva de prejuízo para a cidade. Qual é agora a nova? Ontem, os vereadores, encabeçados lá pela presidente da Câmara, a Germana, a Anatécia Campos, eles simplesmente derrubaram vetos do prefeito Naumi a um projeto que já está em discussão na Câmara Municipal, Luciano, e que atualiza o plano diretor participativo do município de Caucaia para as próximas 2 décadas. Isso não é pouca coisa, não. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, é uma exigência do Ministério das Cidades. Segundo, Luciano, Caucaia é o segundo maior município aqui desse estado 350 mil habitantes, pelo menos. Com um núcleo urbano imenso, com problemas imensos. E o que diz esse plano diretor participativo, Luciano? Ele estabelece critérios de crescimento do município de Caucaia, onde se construir indústrias, onde se construir, por exemplo, comércios, centros comerciais, onde investir, é isso que dá. E o que os vereadores fizeram? Derrubaram vetos e permitem coisas, por exemplo, abrindo liberdade para que templos religiosos realizem, se construam e realizem suas atividades a qualquer hora, em qualquer lugar. Abriu-se, Luciano, a possibilidade de se fazer qualquer tipo de negócio em qualquer área do município de Caucaia, ou seja, Luciano, quebraram todos os critérios técnicos que foram estabelecidos lá pelo município numa preocupação de preparar Caucaia para os próximos 20 anos. Caucaia não é um preparar município não qualquer, para não. O futuro, Beto Almeida, É mas pra já. preparar para o presente. Para o porque presente. Nesse caso e em outros também, a maioria dos vereadores de Caucaia não se deu conta da importância do papel que cada um precisa cumprir em uma cidade que hoje é alvo, que está sendo olhada pela comunidade internacional em função dos altos investimentos na área do complexo industrial e portuário do PECEM. Então há uma necessidade dos vereadores romperem com esse conservadorismo e olhar para a população, dando resposta a medidas importantes, como é, por exemplo, a atualização do plano diretor de uma cidade. O que e você na dimensão chama... de Caucaia, há uma necessidade urgente dessa atualização, dessa modernização. O que você chama de conservadorismo dos vereadores, Zeno, eu vou mais além, eu chamo de interesses contrariados. Eu acho que está na hora dos vereadores de Caucaia pensarem no município como ele de fato é, um município grande. Caucaia não é um município qualquer. 7 horas e 47 minutos, a gente continua no bate-papo político e já com outras informações. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais.
educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindônibus e Criarte. Alerta geral. Alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta geral. São 7 horas e 50 minutos, já na reta final do Jornal Alerta Geral e do Bate-Papo Político. O governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, beneficia pelo menos 4.356 famílias com novos sistemas de abastecimento de água, com investimentos do programa Água para Todos, uma parceria entre os governos estadual e federal, como destaca o secretário do Desenvolvimento Agrário, de Assis Diniz. Esta é uma das políticas iniciais. Nós podemos, a partir dela agora, iniciarmos outras políticas. É uma obra do Água para Todos, numa parceria com o Ministério da Integração, e que a gente vai buscar ampliar, renegociar esses programas para que a água esteja em condição de acessibilidade para todas as comunidades. São 7 horas e 51 minutos. Eu trouxe essa informação sobre a ampliação do programa de abastecimento de água do governo do estado no interior do Ceará para falar, jornalista Beto Almeida, sobre a notícia trazida nesta terça-feira pelo Alverne Lacerda, falando sobre os apelos da população de moradores da cidade de Itauá, na região dos Iamuns, para a CAGES adotar medidas e garantir a preservação e se evitar o desperdício de água no município de Itauá. Água tratada que é importante para a população. Logo cedo, nessa terça-feira, nós fomos à CAGES, pedimos informação e 8h30 depois dos nossos sucessivos pedidos de informação à CAGES, a resposta que veio foi a seguinte: olá, Camila, referência à nossa produtora Camila Maciel, mensagem da assessoria de comunicação da CAGES. Vocês tiveram alguma dificuldade de nos procurar antes da veiculação dessa matéria? Nossos telefones continuam os mesmos, todos temos inclusive um telefone em regime de plantão 24 horas que atende pelo WhatsApp 988788932. Esse mesmo telefone atende pelo canal WhatsApp, e este e-mail que você nos procurar também fica aos cuidados de alguns jornalistas. Alguma tentativa de contato não obteve resposta? Beto Almeida, 12 horas para receber essa resposta gaiata que mostra a indiferença da CAGES com os moradores do município de Itauá. Não dá, é preciso respeito. Eu não estou cobrando respeito ao Jornal Alerta Geral. Estamos apenas como na condição de porta-voz de uma reivindicação que veio de Itauá e que nós temos o acesso para pedir essa informação à CAGES. Então, é uma necessidade da CAGES respeitar o consumidor. Olha, a CAGES, pelo que eu vi aí do e-mail, a reclamação da assessoria é de que é como se o jornal não tivesse entrado em contato prévio antes de colocar o material no ar. O Alverne Lacerda entrou exatamente ao vivo, colocando a informação, e você não tem como simplesmente dizer: para
a informação, porque a gente vai primeiro na CAGES. Não é assim que funciona. E a CAGES, como bons assessores que eles têm, sabem disso. O que eles podiam ter até feito isso daí, mas já de antemão, ou junto com esse e-mail, mandar a justificativa ou as explicações para o que está acontecendo em Itauá. Porque é isso que interessa para a população. A população não quer saber se o jornalista, se o assessor de imprensa da CAGES está reclamando de alguma coisa. Ele quer que a CAGES tenha agilidade, que a CAGES apresente resultados, que a CAGES apresente, inclusive, justificativas técnicas, que mande consertar vazamentos, que faça a economia valer para o cearense, porque a gente paga hoje, Luzinor, ainda uma tarefa de contingência, porque nós vivemos numa situação extrema de escassez de água. Não é admissível que você conviva em qualquer parte desse estado com água vazando. E quando a CAGES recebe uma informação dos ouvintes ou dos consumidores sobre o vazamento da água, ou de água em tubulação, problema em tubulação, esses consumidores estão ajudando a CAGES a preservar um patrimônio tão importante que é a água que hoje é escassa no Ceará. Do outro lado, se nós tivemos essa indiferença da CAGES, do outro lado veio a boa resposta. O Aurélio Santos de Aracati nos trouxe a informação ontem sobre a cobrança de moradores que queriam a retomada das obras da CE que cortam o município, CE 371. E nós fomos também ao DER, que é o Departamento Estadual de Rodovias, e o DER nos informou para os moradores de Aracati que até o final do mês de março deste ano as obras da CE 371 serão retomadas. Compromisso com a informação, compromisso com você, internauta, você ouvinte, jornalista Beto Almeida, para finalizar em 30 segundos. Rapidinho, a gente chamou aí, a gente falando tanto de Previdência, mas o ex-senador José Pimentel, né, que não renovou o mandato, um dia após, Luziano, ele perdeu o mandato, na segunda-feira o Senado saiu então com um ato de aposentadoria, não apenas dele, mas de outros senadores. A gente está chamando a atenção para esse aspecto aqui, pelo fato do senador petista José Pimentel ser piauiense, mas é aqui eleito pelo Ceará, e foi aí, se aposentou com R$23 mil. Você me diz, Beto Almeida, isso é injusto? Não, é legal. A aposentadoria do senador cearense José Pimentel não tem nada de ilegal. O que eu estou querendo só mostrar são os privilégios e as diferenças que existem entre os trabalhadores nesse país. O senador José Pimentel tem um mandato de senador. E ele juntou ao tempo os 4 mandatos de deputado federal. Vai receber aí, Luziano, 24,35 avos, porque o salário mesmo de um senador é de R$ 33.763. Ele vai ficar com salário de R$ 23.151,77. É ou não é uma aposentadoria poupuda? Qual é? Isso é ou não é privilégio? Porque essa conta, ela não fecha. Quem paga essa conta, Luziano, é, no fundo, o trabalhador brasileiro. 7h56. A você, Beto Almeida, com uma manhã mais calma, chuvosa, e você também mais tranquilo. Um grande abraço. Registrar a audiência do Domingos Távora, que nos atualiza nesse momento com as informações sobre chuvas no Ceará. A maior chuva foi em Tianguá, na região da Ibiapaba, 77 milímetros, em Iracema, 67 milímetros. A você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Bom dia. Alerta geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando na pré-Libertadores, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Vamos aos resultados. O Danúbio do Uruguai recebeu o Atlético Mineiro e ficaram no empate de 2-2. O Atlético chegou a ficar à frente do resultado por 2 vezes. No final, 2-2. Melgar 1, Universidade do Chile 0. The Strong 1, Libertad do Paraguai também 1. Hoje, quarta-feira, tem mais bola rolando. Defensor e Barcelona de Guayaquil, Delfim e Caracas da Venezuela, Palestino e Independente Medellín e Talleres recebendo o São Paulo. São os jogos de hoje da Copa Libertadores da América. Já na Mercosul, apenas um jogo movimentou ontem a competição. O União La Carena do Chile recebeu a Chapecoense, ficaram no empate de 0-0. E hoje, quarta-feira, tem mais um jogo pela Copa Sul-Americana. O Botafogo joga em casa no Engenhão às 21h30 contra a equipe do Defensa e Justiça. Vamos agora para a Copa do Brasil.
Brasil. Começou ontem a maior competição do futebol brasileiro. O River do Piauí recebeu o Fluminense do Rio e o Clube Carioca goleou o River em Teresina, no Albertão, pelo placar de 5-0. Hoje, quarta-feira, muitos jogos movimentam a Copa do Brasil. Foz do Iguaçu e Boa Esporte. Central de Pernambuco recebe o Ceará às 22h15 no horário de Brasília. Palmas do Tocantins recebe o Juventude. Votuporanguense recebe o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O Curumbaense recebe o Luverdense. Altos do Piauí recebe o Santos de São Paulo. Sobradinho recebe o América de Natal. E o Atlético Cearense, o nosso representante, recebe o Joinville às 21h30, também no horário de Brasília, no Presidente Vargas. Tem ainda Misto do Mato Grosso e CSA de Alagoas. Itabaiana e Paraná Clube. E Juazeirense da Bahia e Vasco da Gama. São os jogos de hoje da Copa do Brasil. E no Campeonato Cearense também tem bola rolando hoje à noite. É a primeira rodada da segunda fase. Concluindo, às 20 horas no Castelão, tem Fortaleza e Barbalha. 21h30 no Domingão, Horizonte e Guarani de Sobral. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando ainda de transação do futebol brasileiro. O Santos está próximo de acertar o empréstimo do jogador Jean Lucas do Flamengo até dezembro. O volante será envolvido na negociação que levou Bruno Henrique ao Flamengo. Os dois clubes negociam os últimos detalhes contratuais para o jogador ficar na Vila Belmiro até o final do ano. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. Uma excelente quarta-feira a todos. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Final do nosso programa, que estará daqui a pouquinho no cearagora.com.br para que você acompanhe todas as informações. Nosso encontro amanhã às 7 horas. Bom dia, um abraço e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.